Gente, acabou de vazar um segredo inacreditável. É absolutamente inacreditável, porque é um escândalo. Semana que vem, vence o prazo de 5 dias para o deputado apresentar as suas justificativas. E se ele não vai justificar, não tem como justificar isso, a mesa diretora tem de cassar o mandato dele, né? E a gente estava aqui apurando nos bastidores que havia uma articulação de alguns membros da mesa que são ligados ao bolsonarismo, que são mais próximos da direita, que estavam querendo ali postergar essa decisão. A partir do que acontece hoje, vai ficar vergonhoso se eles decidirem postergar essa cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. E vai ficar ruim também se eles não deliberarem sobre Alexandre Ramagem, que está marcado para a semana que vem. Como é que o senhor vai levar esse texto para o Senado? Ainda existe essa discussão de transformar em anistia? A oposição está achando melhor ficar na dosimetria? Como é que vocês estão pensando? O meu pensamento, a minha convicção é de que nós vamos ter anistia. Eu não posso garantir que dê para aprovar agora em dezembro. Na pior das hipóteses, este texto tem como objetivo dar o primeiro degrau para a anistia, através da dosimetria. Não é o que eu considero correto, justo e verdadeiro. Agora a Magnitsky foi embora. Não importa que a Magnitsky foi embora. O papel dela já existiu, que era dar luz às ilegalidades e arbitrariedades. Quem que venceu? Quem venceu foi o deus Mamon, o dinheiro, o capitalismo. As pessoas têm que entender que o que manda no mundo é grana, é dinheiro. Acordos comerciais, terras raras, o preço da carne da JBS para os Estados Unidos, isso tudo fez com que o governo americano pensasse no seu povo, o Trump pensou na economia americana, e por uma relação comercial, porque é isso que eles pensam, caiu a Magnitsky. Mas o que impacta na vida dos brasileiros? A censura sem Magnitsky e com Magnitsky só está em uma ascensão. A censura vem numa ascensão. A perseguição política vem em uma ascensão. A Magnitsky não freou a censura. A Magnitsky não freou a ditadura. A Magnitsky não freou as ilegalidades, os abusos e os excessos ditatoriais desse governo tirânico. Mas a Magnitsky serviu para unir o povo, mostrar que nós, juntos, somos mais fortes, e trouxe luz a toda a ilegalidade que nós estamos sofrendo dentro do Brasil. Agora sem a Magnitsky, toda a responsabilidade do Brasil é nossa. A responsabilidade por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo, por um Brasil livre, recai exclusivamente sobre nós. Não existe eleição sem participação dos Estados Unidos. Agora, em Honduras, ele apoiou um candidato, levou a Argentina, a Bolívia, o Uruguai, o Equador para apoiar. Então vai ser uma eleição dura, dificílima. E precisa um partido à altura disso. Então daqui até o começo da eleição nós temos uma tarefa imensa do PT se reorganizar e de nós reelegermos Lula mais uma vez. Porque os destinos do Brasil, não é só nosso, do PT, da esquerda, estão em jogo. Exatamente às 2h17 da tarde de ontem, sexta-feira em Washington, o servidor do Departamento de Tesouro americano processou uma atualização silenciosa. Sem coletiva de imprensa na Casa Branca, sem gritaria no Twitter, sem fogos de artifício. Com um clique técnico, 3 nomes desapareceram da SDN List, a lista de sanções mais temida do planeta. Alexandre de Moraes, sua esposa Viviane e o Instituto Lex. Para a torcida no Brasil, isso foi vendido como uma vitória da soberania nacional. Para a oposição, como uma traição de Donald Trump. Mas vocês me conhecem, aqui no Hub TNT nós não olhamos apenas para a espuma, nós olhamos para a onda. E a verdade é muito mais fria e muito mais cara. O que aconteceu ontem, dia 12 de dezembro, não foi justiça e nem foi arrependimento. Foi o fechamento do maior balcão de negócios das últimas décadas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que ninguém te contou. Como 2 irmãos bilionários, um tarifaço de carne e as terras raras de Goiás compraram o passaporte de um ministro do STF de volta. Sejam bem-vindos à Realpolitik do século XXI.
Para entender o fim dessa história, precisamos voltar 165 dias. Em julho de 2025, o governo Trump aplicou o que chamamos de pacote punitivo. Primeiro, a sanção Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, inédita, a primeira vez na história que um juiz de uma democracia aliada entrou na lista por violação de direitos humanos. Mas o que veio a seguir foi o verdadeiro aperto de mão de ferro, o tarifaço de 50%. Donald Trump, aconselhado pela ala ideológica de Marco Rubio, taxou em 50% a carne, o café e diversos outros produtos brasileiros. A justificativa oficial: retaliação à perseguição política. Mas a realidade econômica é implacável. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina e café importada para os Estados Unidos. Quando você taxa o boi brasileiro, o hambúrguer em Nebraska fica mais caro. Em agosto, a inflação da carne nos Estados Unidos bateu 15%. Do café, 19%. A aprovação de Trump caiu 8 pontos. Os fazendeiros republicanos começaram a chiar. E é aqui que entra a lição de hoje. Ideologia enche comício, mas é a economia que ganha eleição. Trump precisava sair dessa armadilha. E o Brasil precisava se livrar das sanções. O cenário estava pronto para os bombeiros e eles não vieram do Itamaraty. Enquanto os diplomatas de carreira trocavam notas oficiais que ninguém lia, a verdadeira negociação acontecia em jatos executivos e salas privadas. Os irmãos Batista, donos da JBS, a maior processadora de proteína do mundo, viram seus lucros ameaçados pelo tarifaço. Eles perderam quase $1 bilhão em valor de mercado em semanas. E o que eles fizeram? O que sempre souberam fazer bem: operaram nas sombras. Em setembro de 2025, Joesley Batista entrou na Casa Branca, não pela porta dos turistas, mas para uma reunião com a equipe econômica de Trump. A proposta colocada na mesa, segundo nossas fontes e análises de mercado, foi de um pragmatismo puro. O recado foi mais ou menos este: presidente Trump, o senhor quer baixar a inflação antes das eleições de meio de mandato. Nós entregamos. O senhor quer garantir que a China não controle as terras raras do Brasil. Nós ajudamos a costurar. Em troca, precisamos de livre comércio e precisamos que o senhor resolva o problema do STF. Percebem a genialidade perversa do movimento? Os batistas usaram a própria crise criada por Trump, a inflação e a briga com a China, como alavanca para derrubar as sanções contra Moraes. Eles conectaram pontos que pareciam distantes: o preço do hambúrguer no Texas, a exploração de minerais em Goiás e o passaporte de Alexandre de Moraes. Isso culminou na viagem secreta de Joesley Batista a Caracas em novembro. Sim, vocês ouviram certo. O empresário brasileiro voando para a Venezuela para sugerir a Maduro que baixasse o tom. E por quê? Porque Trump queria uma vitória na política externa sem precisar mandar os fuzileiros navais. O acordo foi costurado por bilionários, não por embaixadores. Mas, Davi, por que os Estados Unidos aceitariam tirar o nome de um violador de direitos humanos da lista, correndo o risco de parecerem fracos? A resposta está no seu bolso agora, o seu celular e nos mísseis da Highton. Estamos falando de terras raras. A China controla 95% do processamento desses minerais cruciais para baterias de carros elétricos e tecnologia militar. O Brasil tem 23% das reservas mundiais. A revogação da sanção Magnitsky foi o pagamento final de um pacote. Olhem o que está no pacote de dezembro: $465 milhões da Agência de Fomento Americana para a mineradora Serra Verde em Goiás. Tarifa zero retroativa para carne, café e outros produtos brasileiros. E, claro, a limpeza da ficha de Alexandre de Moraes. A lei americana permite revogar uma sanção Magnitsky por 4 motivos. 3 deles exigem que o sancionado mude de comportamento, pague reparações ou prove inocência. Moraes não fez nenhum dos 3. Ele não recuou 1 milímetro sequer. O Tesouro Americano usou a 4ª cláusula: interesse de segurança nacional. Traduzindo do juridiquês para o português claro, nós precisamos mais do nióbio e do neodímio brasileiro do que precisamos da nossa moralidade ideológica. A ala ideológica, liderada por Marco Rubio, esperneou. Eles queriam manter a pressão, mas a ala pragmática, a ala do American First Business, venceu. Trump trocou a cabeça de Moraes por baterias de Tesla e bife barato. Ok, Davi, entendi o jogo dos poderosos, mas o que isso muda na minha vida, aqui em São Paulo, Recife ou Porto Alegre? Muda muito, e o custo vai chegar na sua conta de luz. Como parte desse grande acordo de soberania, empresas ligadas a esses negociadores, leia-se Grupo JF, receberam benesses estatais internas, como subsídios e energia, serão rateados na conta de todos os brasileiros pelos próximos 15 anos. Você pagou pela diplomacia de Joesley. Além disso, politicamente, o recado é devastador. O STF sai fortalecido. A narrativa de que o Brasil dobrou os Estados Unidos será usada exaustivamente na campanha eleitoral de 2026. Moraes volta a ser intocável, agora com um carimbo de aprovação implícito, ou pelo menos de indiferença, da Casa Branca.
Agora, para quem quer entender um pouco melhor como funciona essa geopolítica, a lição é outra: pragmatismo. Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Se amanhã for interessante para eles sancionar alguém do governo Lula, eles farão. Se depois de amanhã for interessante abraçar o governo Lula para conter a China, eles também farão. Não baseie a sua vida, seus investimentos ou seu plano B em ideologia política. Baseie-se na lei e na economia. Ontem, 12 de dezembro de 2025, o mundo viu que a Lei Magnitsky, criada em memória de um homem que morreu torturado lutando contra a corrupção, pode ser flexibilizada se o preço estiver certo. Para a diplomacia brasileira, foi um alívio. Para os irmãos Batista, foi o negócio do século. Para Donald Trump, foi uma jogada para garantir a eleição de meio de mandato no ano que vem. E para nós, simples mortais, resta a sobriedade de entender que no tabuleiro global somos apenas peças, não jogadores. A soberania que foi celebrada em Brasília custou muito caro. E ela nos lembra que a única soberania real que você pode ter é sobre a sua própria vida, seu patrimônio e o futuro da sua família. Não espere que bilionários ou políticos resolvam seus problemas em jatos executivos. Construa o seu próprio plano de liberdade. E agora o Walt Disney, prisão onde estava Marcola, tinha quase um telefone celular para cada preso. É como funcionam as coisas no Brasil, né? Bolsonaro é o criminoso mais perigoso do Brasil. Tem que sofrer o pão que o diabo amassou por um crime que não cometeu, mas o restante não, parece que não é tão perigoso assim se for, né, a justiça não tá tão preocupada, né? O problema mesmo é Bolsonaro. Mas vamos lá. Era para ficar essa daqui primeiro, aí depois a gente vinha para cá. Ontem, como vocês viram, aqui a notícia, né? Trump retira Moraes esposa da lista de sancionados pela Magnitsky. O presidente dos Estados Unidos sancionou o ministro do Supremo durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Né? O golpe, foi realmente o golpe. Enfim, antes da gente entrar nesses pormenores, vamos só voltar uns dias no tempo, porque rolaram algumas coisas no tempo da gente comentar, e acho que tem tudo a ver até com essa questão da Magnitsky, porque... convenhamos, né? Não tirou por nada. A imprensa falou algumas possíveis motivações. O Metrópolis listou. Mas até então a imprensa não falou nada envolvendo a JBS. E eu acho que fica difícil, de verdade, de olhar para essa situação sem tentar entender, né? O que nosso amigo Joesley foi fazer, né? Ou fez. Tá claro e cristalino que o embate aí com a Venezuela é real, vai aumentar. Até tem um vídeo do Trump aí falando que possivelmente vai ter operações em solo na Venezuela, vai começar, realmente se vão entrar. Parece que vai ter uma mudança real de regime. Mas depois que tinha sido aquela primeira notícia, que o Joesley foi lá, né, falar, tudo mais, pipipi, popopô, tá ali, né, após Joesley se reunir com Maduro, o Planalto rechaça a tese de que empresário atua como emissário de Lula. Aí você fica se questionando, né, o Joesley foi lá, de livre e espontânea vontade, o Lula não sabia de nada. Passado o dia, até o Celso Amorim afirmou que sabia dessa viagem. A gente já fala disso. Aí Renato comentava assim, a manchete tenta vender a ideia de que Joesley acordou um dia e decidiu ir visitar o Maduro bem na semana em que os Estados Unidos falam em ataque e o Planalto tenta resolver o tarifaço. Coincidência assim não existe. Só existe quando todo mundo finge acreditar. O Planalto diz que Joesley não foi enviado por Lula. Óbvio, ele também não estava falando pelos Estados Unidos. Mas a pergunta é simples. Um bilionário atravessa a região, no meio de uma crise, para conversar com um ditador só porque ele quis? Ninguém coloca nome, negócio e avião em risco por turismo diplomático. Porque se der errado, né? Se der errado é complicado. Quando o governo precisa de alguém fora do roteiro oficial, ele usa quem tem acesso, quem conhece o terreno e quem pode negar tudo depois. Joesley se encaixa em tudo isso. Tem relação antiga com Maduro, tem negócios na Venezuela e pode ir e voltar sem deixar rastro formal. A questão não é se ele foi enviado. A questão é quem precisava mais dessa conversa. Lula tentando controlar a crise ou Maduro tentando sobreviver a ela. Aí, diante da repercussão disso, né? Depois de rechaçar, eles que mandaram Joesley, Celso Amorim admite que sabia da viagem de Joesley à Venezuela. Mas óbvio, ele não acorda do nada e resolve ir. Não é do nada, nunca é do nada. Celso Amorim
admitiu à coluna que sabia da viagem do Joesley para conversar com Maduro. Amorim, contudo, se recusou a dar mais detalhes. Você acha que o PT não sabia de toda essa viagem? Meu computador reiniciou. Normal. Mas enfim, gente, todo mundo sabia dessa viagem. E o que eu sei é que os Batista possuem negócios na Venezuela. Eu não sei a extensão dos negócios, mas eu sei que vai desde comida a energia. Os Batistas, através da JBS, têm um papel também importante na economia dos Estados Unidos, porque todo mundo quer ter carne no prato. Até onde vai a capacidade de diálogo deles, que inclusive doaram muito, e eu tenho certeza que a força do lobby não é pouca. Quando eu olho para tudo isso, Lula, essas movimentações, Batista, dinheiro, as delegações que vão e vêm, eu só sei de uma coisa. Eu tenho certeza, é uma certeza, que quando a gente vê algum desdobramento e o desenrolar, nesse caso da Venezuela, eu acho que essa questão da Magnitsky vai ficar talvez um pouco mais clara, né? Das possíveis motivações. A gente vai chegar lá, mas não tem como olhar para isso tudo e ficar se questionando, né? Mas rapaz, você vai juntando aqui, um pouquinho acolá. Eu não consigo ver uma modificação na questão da Magnitsky sem passar pela Venezuela. Enfim, o Renato postou ali o negócio do Metrópolis comentando, né? Se o principal conselheiro internacional do governo sabia da viagem, já não estamos falando de iniciativa privada, isso é coordenação política. Emissário não precisa de título, precisa só de anuência e discrição. As duas estavam lá. O Planalto tentou vender a visita como coincidência empresarial, mas ninguém atravessa a região para conversar com Maduro em plena crise geopolítica, sem que Brasília esteja acompanhando cada passo. Ainda mais que vocês devem lembrar que os Estados Unidos recomendou fechar o espaço aéreo, ou seja, não voe para a Venezuela. O Pedro Joesley foi para lá como? De avião, né? Ele vai mesmo colocar o dele, né? Na reta. Aí a Raquel Krahenbuck, aquela correspondente da Globo em Washington, trouxe mais informações, dizendo assim, ó, Lula manteve uma conversa telefônica secreta com o Maduro na semana passada, a mesma semana em que também falou com o Trump. Durante a conversa com Maduro, Lula expressou preocupação com a crescente presença militar dos Estados Unidos no Caribe e reafirmou sua posição de servir como mediador entre os governos dos Estados Unidos e da Venezuela. Não consigo enxergar essa mudança na questão da Magnitsky sem passar pela Venezuela. Teve um peso. Será que foi 100% ou não? Não sei. Não deve ter sido só a Venezuela. E tem mais algumas informações. Enfim, o marceneiro do Metrópolis, Samuel Pancher, entrou em contato com um representante do governo dos Estados Unidos e recebeu uma resposta, né, por escrita, que ele depois coloca, né, textualmente. E tá ali, ó, um representante do governo dos Estados Unidos acaba de me dizer o seguinte sobre a remoção das sanções. Hoje, o OFAC, do Departamento do Tesouro, retirou Moraes e algumas pessoas e entidades associadas da lista. A manutenção dessa designação é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados Unidos veem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara, né, do Brasil como um passo na direção certa que sinaliza uma melhora nas condições de litígio político no Brasil. Aí ele falou o seguinte, né, muitos ficaram em dúvida sobre o uso do termo anistia. Foi esse o termo que o oficial do governo americano se referiu ao pele da dosimetria. Aí tá aqui, ó. Anistia em inglês é importante, né? Bio é lei, né? Anistia, né? Essa palavra eu devo falar, nem vou tentar. Enfim, anistia. Guardo meu inglês pra mim. Também a turma do Metrópolis veio falar, né, sobre outras motivações. Segundo fontes do Itamaraty, a articulação do magistrado a favor do avanço do pele da dosimetria, como ele é bondoso, viu? Como ele é bondoso. E tem até um vídeo para mostrar sobre isso. Somada à decisão do governo brasileiro de recuar na pressão por regras internacionais para Big Techs, pesou na avaliação da Casa Branca. Será que é só isso? Big Techs, dosimetria, Venezuela? Conforme os dias forem se passando, eu acho que nós saberemos. O que eu sei é que
além dos Batista, nós já havíamos visto o lobby dos industriários, da turma da CNI, que contrataram o Roberto Azevedo. Tínhamos visto o lobby do Dória, que quem fez a ponte para o Dória foi o Roberto Campos Neto, que também fez lobby a mando do Tarcísio, amplamente noticiado pela época, lobby contrário às sanções e às tarifas. A Batista, CNI, Dória, os parlamentares, lembra lá da delegação? Tereza Cristina, Esperidião Amin e a turminha do PT foram lá fazer lobby também contrário. E o Dedé. Deve ter muito mais gente também, né? E o Dedé, irmão. O chefe do Tarcísio. Dedé se reuniu com o governo Trump e pediu fim de tarifas e sanções. Ele é brabo demais, viu? Aí a Mônica Bergamo que deu essa nota, né? Que o Dedé, obviamente, ele pediu pra Mônica Bergamo escrever isso pra mostrar que ele é poderoso. Mas tá ali, ele contou o resultado das conversas pra Lula, pro Haddad e pra ministros do Supremo. Dedé não é apenas banqueiro, não é apenas dono de parte significativa do Brasil, ele agora também é diplomata. Ele tá mostrando aí que o legado, a herança do Moreira Salles tá no sangue dele. Ele é o verdadeiro herdeiro, porque o Moreira Salles, você deve se lembrar, né, banqueiro, também foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, foi um diplomata. O Dedé seguindo os passos do o Walter Moreira Salles da nossa era. Aí a turma aqui, eu acho também tentando valorizar o passe. Concordo com o churrasqueiro, né? Tá ali, análise. Bancos sobem com o fim das sanções contra Moraes. Aí o Ruxa diz, né? Que bobagem. Variação de menos de 1% não quer dizer nada neste caso. Pois é. Mas você vê assim a felicidade dos bancos, né? Sem any money. Eita, os bancos estão ganhando dinheiro. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí mesmo. Enfie seu dinheiro nos bancos. Aí eu quero voltar um pouquinho no tempo. Não que a gente tenha avançado muito, né? Ainda estamos aqui um pouco no dia de ontem. Você viu quando a matéria aqui do Metrópolis fala, né, da boa vontade do ministro, não o ministro aqui, né? Ele favorável à anistia, à dosimetria, né, e tudo mais. Dias atrás, o Zé Medeiros tinha gravado um vídeo falando sobre a questão da dosimetria, onde ele começava com uma informação curiosa sobre essa questão dos Estados Unidos. E depois entra aí uma fala do Max. Vamos ouvir e dando umas pausas. Sem retaguarda financeira, nossos recursos se acabaram e nossa capacidade de poder transitar e buscar apoio ali nos Estados Unidos foi a zero. E essas... Sem apoio e sem capacidade financeira. Muita gente às vezes não entende que apoio e capacidade financeira, gente, não é ter o dinheiro da passagem para ir para voltar. Eu não vou entrar no mérito disso, não serei eu que vou falar sobre esse assunto. Deixa a cabo aí dos deputados e das outras pessoas. Se o Paulo Figueiredo quiser entrar em mais detalhes, ele já falou um pouco sobre isso por alto. Ele deu entrevista no Market Makers, inclusive falando disso. Mas quando vocês acham que tem esse tipo de ação, todas essas ações, elas são ações burocráticas, que envolvem papelada. Você acha que essa papelada é o quê? É bater um print de internet e só? Vou puxar um exemplo com imagens. Pode ser? Oi, acho. Peraí, deixa eu puxar um exemplo com imagens, que vocês vão entender. Que é um fato histórico da direita. Aí você faz o proporcional e você aplica esse mesmo conceito para os Estados Unidos. Quando ele fala assim que a coisa é complicada. Ó, já tá até aqui, ó. Eu voltar a página a primeira página que isso aqui aparece. Eu não sei qual é a primeira, mas já aparece. Cadê? Quer dizer... isso mesmo. Vai aparecer aqui. Quer dizer, pior que nem... não, aparece aqui, ó. Tá pequenininho. Pronto. Você lembra na CPMI das fake news, que é um assunto que a gente sempre fala, sempre bate nessa tecla, o papel do Frota, do Ayan e tudo mais, que fala, pô, os materiais foram apresentados pelo Frota, até mesmo os materiais do Ayan, para serem apresentados na CPI,
e ter uma densidade maior, com explicação, com texto e tudo mais, não foi assim, pega aí um slide e manda. Não. O Ayan fez, mas tem muito mais do que isso. O Alexandre Frota precisou contratar um advogado, o Marcel Muscati. Na época se falou sobre os valores envolvidos e tudo mais. E assim, isso daqui era um documentozinho que já estava basicamente pronto, você só organizava as coisas e você está lidando, né, com a situação, acho que muito mais simples e muito mais fácil de lidar. Eu não acho que um tema como Magnitsky é uma coisa assim que você aprende em qualquer faculdade de direito nos Estados Unidos. Fora que os honorários de advogados nos Estados Unidos, acho que são muito mais caros. Então, quando se fala nisso, custos e tudo mais, você deveria estar pensando, né, quantos pareceres, quantas peças jurídicas, quantas idas nos advogados, que só de sentar e conversar ele já está te cobrando. A coisa não é simples, não estavam envolvidas. Quantas portas que muitas vezes para serem abertas, né, você tem que dar um tipo de ajuda, que a coisa vai acontecendo e tudo mais. Então, assim, não é um negócio simples. As pessoas acham que é só chegar lá, bater na porta, falar me ajuda. Então, eu espero que um dia, de verdade, Eduardo e o Paulo Figueiredo, eles expliquem. Eles que têm que explicar, né? Ninguém vai conseguir a explicação. Mas eles expliquem todos os pormenores dessa situação para a galera entender a magnitude do que foi alcançado sem apoio. Sem apoio, sem dinheiro. É surreal o que os caras conseguiram fazer, né, com o pouco que eles tinham. Mas vamos voltar para o vídeo do Medeiros. Vamos voltar. Vou até botar de volta no início, até porque o vídeo saiu do ponto que estava. As famílias continuam voltou pro ponto. Presas e sem expectativa de saírem. Então, o que é que nos sobrou? Sobrou aceitar o que os algozes deram nesse momento, que é votar isso aqui, cada advogado pleitear a redução de penas, sabe-se lá se sai ou não, mas pelo menos é isso que foi possível pegar. O presidente Jair Bolsonaro vai continuar preso. Quer dizer, não é muita coisa, até porque os brasileiros que estão fora não serão beneficiados em nada com isso. Então, tinha o Mário Rochedo, né? Nós ficamos entre o Mário Rochedo. Não votar é manter essas pessoas que poderiam se soltar presa, né? E ficou esse dilema aqui muito forte. O presidente Jair Bolsonaro pediu que a gente votasse para poder essas pessoas serem soltas. E, infelizmente, agora quase 2h, é o que temos aqui. Vai para o Senado a notícia de que lá vão votar também isso. Não levamos o que queríamos e ainda os algozes vão pintar aqui de que são benevolentes. Exatamente, essa fala... Os algozes vão pintar que são benevolentes. Fontes do Itamaraty afirmaram à coluna que a articulação do magistrado em favor do avanço do PL da dosimetria, somada às decisões do governo, pesou na Casa Branca. Olha como Dom Pedro III é um cara benevolente. Aí um complemento aqui que é a fala do Max. Tá saindo aí normal, né? Essa fala final dele eu acho que é uma das coisas que mais me deixa frustrado, né? Eles ainda vão querer dizer que foram benevolentes ao aceitar essa redução da pena, né? Lembrando, o José Medeiros trouxe outro detalhe importante. Cada advogado de cada um dos presos vão ter que pleitear, né? Vão ter que entrar com recurso sobre esse PL da dosimetria no momento em que ele for publicado. É isso lá. Não é nem uma questão automática, né? Tá solto, esteja solto. Não. Mas vamos continuar. Eduardo deu a cara a tapa, né? Obviamente todo mundo esperava que ele falasse alguma coisa. E falou ali, ó, nota pública. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Olha o que ele diz agora. Que teve gente ontem
Eu acho que tentou distorcer de propósito, viu, as falas do Eduardo, e eu acho que não é difícil de entender. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar os seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Parece, pelo esse parágrafo, que Eduardo está reclamando que o povo não faz nada, que a culpa é do povo brasileiro. Será que é isso que ele quer falar em termos de sociedade? A gente já volta. Esperamos sinceramente que a decisão do Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Ano que vem tem eleição e vamos nessa. Que Deus abençoe a América e tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Aí, a gente abordar a turminha que tentou distorcer, mas de forma proposital a fala do Eduardo, a Sarita fala o seguinte, né? Rapaz, tem gente interpretando esse texto aqui na nota do Eduardo, né? Como se ele estivesse culpando o povo brasileiro. Eu acho que ele não está falando do povo. Ainda mais quando você vê assim, né? A falta de coesão interna, apoio às iniciativas. É quando ele fala não ter conseguido construir unidade política. Não são coisas que o povo constrói, né? Unidade política vai construir são os políticos. Mas enfim, ou então os setores que têm força política, força de lobby. Aí a Sarita fala, ó, eu acho que ele não está falando do povo, mas de grupos de pressão, de empresários, do agronegócio, da imprensa, da academia e até dos políticos. O povo foi o único que apoiou as ações do Eduardo. E pelo que eu vi ontem nas redes sociais, o povo estava em peso apoiando Dudu. E o povo estava em peso querendo as vísceras dos políticos. Aí quem que aparece? Eu só botei uma aqui. Mas deixa eu mostrar outra. Deixa eu mostrar aqui a outra. Se é que não apagou ainda. Ah, não. Essa outra aqui eu tenho um print. Deixa eu pegar aqui um print rápido e enfiar aqui na tela. Que tá resolvido. Vou botar até aqui mesmo, nessa mesma imagem. Deixa eu ver. Ah, não. Deixa eu botar aqui uma imagem nova. Só para ficar mais arrumadinho. Quem começou com essa narrativa que Eduardo estava culpando o povo? Não, peraí que eu... Vou mostrar umas coisas primeiro aqui, pronto. Peraí. Aqui, agora foi. Pronto. Tá, já foi. Antes de mostrar quem começou com essa gritaria, né? Mostrar aqui algumas reações da população ontem. O Eric, lá do Contra Narrativa, falou assim, ó. Eu vejo Eduardo Bolsonaro fazer o impossível, enquanto todo o Brasil, acomodado dentro do regime, se une para sabotar o único homem que ainda luta pela nossa liberdade. Não foram os Estados Unidos que tiraram nada, foram os próprios brasileiros, os que criticaram de camarote, os políticos que se acovardaram e o sistema que despejou rios de dinheiro para manter tudo exatamente como está. Obrigado, Eduardo, você é um guerreiro e eu sigo fechado contigo sempre. Também, Dudu, tamo junto, na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Principalmente na tristeza, que na alegria é fácil. O Fato News compartilhou a ele mesmo. Ele falou, ó, só quero reafirmar minha publicação de 8 dias atrás. Eduardo Bolsonaro fez a parte dele, está de parabéns, fez tudo o que era possível. E ele diz, ó, se Trump arregar com a Magnitsky, não será culpa do Eduardo. Eduardo fez a parte dele, está de parabéns. Os culpados serão os aliados de Bolsonaro, que nunca fizeram nada para ajudá-lo, os banqueiros que financiaram o ministro e o Lula, que vendeu até a mãe para negociar. Aí começou, né? Vem a Angélica, a tropa do Partido Novo. Resumindo, se a Magnitsky pegasse, o mérito era do time trabalhando intrepidamente nos Estados Unidos. Não pegando, a culpa é da direita inteira. Gostei, vou adotar. Aí vem o pequeno polegar, é o que sobrou. O incriticável. A gente não está criticando o Nicolas, gente, porque não pode criticar o Nicolas. O Nicolas é incriticável. Aí ele dobrou a meta. Aí ele já escreveu um texto. Ele não foi homem para criticar o Eduardo, porque ele é um menino.
Só um menino, gente. Não pode criticar. E aí ele ficou dando várias indiretinhas para Eduardo. Ele começa assim, ó. Atribuir ao povo brasileiro, ele já colocou o povo como escudo, né, para se blindar, ou aos parlamentares, a responsabilidade por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos não é apenas um erro de análise, é uma fraude intelectual. Já chamou Eduardo de fraude, né? Isso aí mesmo. O Eduardo, você é uma fraude, Eduardo. Eu não posso criticar o Nicolas. Trata-se de uma tentativa conveniente de simplificar um cenário complexo, deslocando injustamente a responsabilidade para quem, na prática, tem enfrentado pressões e riscos reais dentro do país. Tá achando que eu sou Eduardo, que está de férias? Ele tá dentro do país, pô. Quem tá dentro do país é o Nicolas. Eduardo não. Eduardo não tá enfrentando nada. Sabe? Tá de boa. Tá de férias na Disney, Eduardo. Quem acompanha minimamente a realidade sabe que há no Brasil, não na Disney como Eduardo, gente pagando alto preço por enfrentar a tirania. Tá entendendo, Eduardo? Eduardo, você não pagou preço nenhum. Ah, porque você, Eduardo, se exilou, não sabe, teve que sair às pressas, perseguiram a sua esposa, seus filhos não podem ver o avô, prenderam o seu pai, sabe? Eduardo, tem gente no Brasil, Eduardo, você tá de férias, Eduardo. Apontar o dedo para esses é mais do que injusto, é perverso. Sou testemunha, Eduardo, do trabalho dos meus colegas na busca pela liberdade do país contra os abusos do judiciário e do governo petista. Olha, Nicolas, eu sou testemunha da tua falta de boa vontade para sequer compartilhar, Eduardo. Salvei no Atlas tudo que tu aprontou meses atrás. O Brasil não esquecer, né? A turma pedia, Nicolas, só pra tu compartilhar, pô. Fala, compartilha aqui, Nicolas. Usa tuas redes sociais pra falar, Nicolas, o que a gente tá fazendo. E tu na má vontade, né? Paulo Figueiredo tentando colocar panos quentes. E ele não se contém, ele dobra, ele triplica a aposta. O país não precisa de bodes expiatórios nem de narrativas infantis. Pare de criancice, Eduardo. Precisa de lucidez, caráter e união. Não entendi se ele está sugerindo que Eduardo não é lúcido, nem tem caráter e é desunido, né? Aí vem desunir o povo e quem os representa é o último recurso de quem já perdeu qualquer compromisso com a verdade. Eita! Aí eu não deixava não, é verdade. Se fosse comigo, eu se amarra pra não. Unir-se neste momento não é opção retórica, é condição de sobrevivência. Vamos unir a direita, é momento de união. Aí o pequeno polegar, ele não se limitou a isso não. Eu não tô criticando ele não pode. Não pode. E Nicolas xinga bolsonarista foragido, você é um bosta. Falou isso pro Alan dos Santos. Aí estamos aqui também imagens, né? O Alan pergunta, irmão, por que enviar meu tweet no grupo de WhatsApp dos deputados, Nicolas? Quer entrar ao vivo para discutir o assunto? Nicolas acha que ninguém recebe os prints do que ele faz no privado. Nicolas acha que ninguém sabe que é o Sérgio Santana, né, Nicolas? Ah, meu Deus do céu. O pior assim, não é que a maioria sabe. Eu acho que se a maioria soubesse, não ia acreditar. Porque Nicolas é um menino de ouro que não faz nada errado, né, gente? É um menino de ouro. E aí o... Perguntou, não quer entrar não, Nicolas, pra discutir? Não, porque você é um bosta. Aí eu tenho que parar e pensar, né? Para assim, o Nicolas não quer discutir porque o Alan é um bosta. Ou seja, o motivo é que Nicolas não discute com pessoas que são bosta. Pô, o Nicolas debateu com o Nando Moura. Então, na escala do Nicolas, o Nando Moura é uma pessoa mais honrada do que Alan dos Santos. O Nicolas já participou com embates com Boulos, com pessoas da esquerda na TV. Ou seja, para o Nicolas, o Alan dos Santos é moralmente inferior a Guilherme Boulos. Tanto que o Alan diz, né? Você já debateu com tantas pessoas que você também desconsidera moralmente, né? Isso é tudo medo? Não, Alan. Pro Nicolas, Alan, você é pior do que o Boulos e o Nando Moura. É isso. Mas não pode criticar o Nicolas. Eu estou adorando esses momentos de algumas pessoas colocando as garrinhas de fora. Não sei quanto teve, né, Nicolas? A máscara, uma hora, se parte. O Nicolas, ele é muito similar ao Sérgio Moro. Para a maior parte da população é muito difícil explicar quem é Nicolas. Porque o pessoal não consegue. Não, mas ele faz os vídeos, ele faz as denúncias. Eu ainda vejo, não é mesmo, é. Dias atrás, vocês conhecem o Tobias Panqueca, né? Chiquinho bateu a foto com o Carlos e o Deltan. Eu jamais tiraria uma foto com o Deltan.
E até fiz um tweet falando, eu mantenho tudo que eu disse sobre o Deltan. Pra mim não dá de jeito nenhum. E aí o Silvio Grimaldo, o Tobias Panqueca, coloca ali o print, né? Vocês estão vendo que é o Deltan que está por trás de tudo? Uma postagem minha de dias atrás. Aí o Nicolas tá ali, interagindo com o Tobias. KKKKK. O Nicolas acha isso engraçado. Aí o Fato News comenta, né? De um lado, Silvio Grimaldo, que é um dos seres que mais odeia Bolsonaro e o bolsonarismo. Do outro, Talquim. Anos defendendo o Bolsonaro, ajudando a informar e politizar a população. Agora, de que lado, né, que o Nicolas está? Do lado do Grimaldo, dando risada de um bolsonarista de verdade. O Petrópolis ainda trouxe mais um print, né? Que é um ponto que o Tobias Panqueca devia refletir, que o Fábio Michelini fala, ó, pô, mas agora vocês também precisam falar que quem é do gabinete do Carluxo. Se eu tô contra o Carlos, eu sou contra o Carlos tirar foto com o Deltan, e aí? Aí o Grimaldo disse, não, aí ele vai ter que pedir demissão, pronto. Iniciou de novo, meu Deus, eu tenho que renunciar ao meu computador, viu? Mas enfim, tem que pedir demissão no gabinete do ódio. Aí o Petrópolis comenta, né, sobre a situação. Somente batendo na tecla, né? Rapaz, velho. Como é que funciona essa união da direita, né? A gente se unir com quem odeia Bolsonaro e quer destruir tudo que Bolsonaro representa. Falando do Tobias Panqueca, que xinga os filhos de Bolsonaro de pateta, cabeça de mini crack. Sei lá, velho. Eu não consigo entender essas amizades que o Nicolas tem, né? O Nicolas, que inclusive, eu tava até lembrando, né? Até com 38, Renato 38, que fala os maiores absurdos de Bolsonaro, ele também aceita. Só não pode debater com o Alan. Aí vamos voltar aqui pro Zé Medeiros, né? Um deputado de outra ala. Uma que desde o início estava assim ao lado do Eduardo. E aí o Zé Medeiros fala assim, ó. O encerramento do episódio envolvendo a Magnitsky marca um momento importante para o Brasil e merece ser registrado com justo reconhecimento a atuação firme de Eduardo, que conduziu esse processo com seriedade, diálogo internacional e compromisso com os fatos, defendendo a liberdade e os direitos civis dos brasileiros. Ao longo desse período, Eduardo Bolsonaro trabalhou para que a lei não fosse ser instrumento para sobrepujar adversários. O desfecho demonstra não a derrota do Eduardo, mas que entre países os interesses comerciais vão em primeiro lugar. A atuação do Eduardo teve impacto imensurável nas relações Brasil e Estados Unidos. Ele sozinho influenciou de forma importante na geopolítica da América do Sul. Eduardo foi grande, sob grande perseguição e prejuízo para sua família, deu ao Brasil um protagonismo junto aos Estados Unidos que esse governo jamais conseguiria. Não foi pouco o que um homem sozinho conseguiu. Colocou por quase um ano um tirano nas cordas e nocauteou outro. Sem respaldo, atacado por aqueles que defendia, ele sai desse episódio como um gigante. É preciso destacar também que sua atuação abriu espaço para um maior escrutínio internacional sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. E aí muita gente ontem foi pega aí nessa situação toda e começou, agora acabou, agora a Venezuela, agora o Brasil não tem jeito. Na live ontem, batendo papo com o pessoal, teve um cara que falou, bicho, toda hora essa história já acabou. Eu vi isso na época que o Moro saiu do governo, eu vi isso quando não consegui fazer o impeachment andar pra frente, quando teve, o voto auditável, quando terminou as eleições de 22, quando teve o 8 de janeiro... Toda hora agora acabou, agora acabou, agora acabou. Não acabou, não vai acabar. E antes de só falar isso, né? É muito fácil. Não acabou, gente. Acredita em mim. Calma, calma, calma. Tenho números ao meu lado. Mas antes dos números, né? O Toca fala o seguinte, ó. Nada de game over, o jogo não acabou. Vocês vão ver uma cacetada de gente, né? Dizendo que o regime vai fechar, que acabou pra direita, etc. Bicho, daqui a 2 semanas... esse discurso já não vai mais fazer sentido. Não vai mais fazer sentido. E o Toque tá falando do Trump. O Trump tá desmontando as macroestruturas do direito interamericano, a Comissão Trilateral. Enfim, quem sabe o Trump pensou que as sanções não auxiliaram em nada nesse sentido. Independente disso, em 2 semanas, conhecendo o Brasil, a gente já tá em 2026. Já vai estar falando de eleição. Vai estar pautando o debate dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Mas quem está pensando que o jogo acabou? Vamos lá, 2 perguntas. Primeira, para que servem os deputados do PL? E 2, só com ajuda externa é possível resolver nossa crise institucional? Só com ajuda externa? Não dá para fazer nada localmente? Aí, gente, eu quero trazer aqui primeiro uma perspectiva para vocês antes de falar do Eduardo. Uma perspectiva numérica que eu já trouxe algumas vezes.
Sabe o que é um parâmetro com números palpáveis, que dá para você realmente se segurar neles e apontar que, olha, a coisa começou a ficar ruim e estamos começando a perder? É o seguinte, a gente só vai conseguir mensurar isso ano que vem. Mas pelo tom da imprensa, a tendência é que a gente saia ganhando, que é o quê? Quando você olha para o Brasil no macro, toda a era Lula 3, ela foi precificada em outubro de 2022. Tudo o que está acontecendo agora foi outubro de 2022. E eu não estou falando da vitória do Lula. Eu estou falando do Brasil como um todo. Por quê? As grandes discussões, elas passam pelo parlamento. Com o parlamento que foi eleito, ainda mais com Lula na presidência de esquerda, que vai mandar projetos ruins para o parlamento se debruçar, a chance disso tudo dar errado é muito maior. E por mais que eu acho que os nossos deputados deixam muito a desejar, eu não sou maluco para olhar os números e às vezes exigir vitórias, como essa PEC tem que ser aprovada. Quando você olha, você tem uma bancada de uns 100, sei lá, 120, pegando a turma da centro-direita na Câmara. É pouco, é pouquíssimo, porque para eleger um presidente da Câmara, a maioria simples na casa, que é o suficiente para eleger o presidente da Câmara, são 257 votos. Eu não acho que a gente tem metade disso daí. Ou seja, a direita, ela ainda não representa 25% da Câmara. Não representa. A direita é antissistema. Para provar algumas pautas aí, populistas, econômicas, você pode até ter. Mas para a luta ideológica, a luta antissistema, 25% e olhe lá. Não vai passar disso. Então, esse número já está aí. Só que quando você tem um olhar macro para o Brasil, você começa a entender que a política é um processo de idas e vindas. Se você voltar 4 anos antes, essa bancada não era 120, 100, era 50. Que foram as pessoas eleitas nas eleições de 2018. E se você voltar mais 4 anos antes, esses 50 cai para uns 15, 10. E desses 10... eu chuto uns 10, assim, 10 deve ter com certeza. Mas desses 10 eu chuto quem? Bolsonaro, que eu sei que já estava lá. Marco Feliciano. Paulo Eduardo Martins, acho que foi eleito em 2014. Não sei mais quem. Me faltam nomes na cabeça. Se você voltar mais 4 anos antes... Bem, Maria, nem me pergunta quem era bancado da direita em 2010. Então, assim, a gente ainda está num processo que a cada hora que passa, por mais que persigam, por mais que censurem, que derruba artigo, que modifica o que é liberdade de expressão, que faça isso, que tire o artigo 19 da internet, que bote controle sobre as redes sociais, que as redes sociais vão derrubando perfis, a direita, ela diminuiu? As pessoas que eram de direita, elas viraram de centro? Elas viraram petistas? Ou as pessoas seguem acordando? Tem gente que muitas vezes está insatisfeita com o Bolsonaro, porque muitas vezes quer um perfil ainda mais radical. Acha que Bolsonaro não foi radical o suficiente. E pelo tom da imprensa nos últimos dias, reclamando do judiciário, pedindo para voltar para a casinha. Gente, inclusive, falando, é melhor se acalmar aí, porque esse tipo de ação é o que gera os outsiders, como o Bolsonaro. Vocês acham que a tendência para as eleições de 2026, sabendo que as eleições do ano passado, de 2024, representaram claramente, em números, uma vitória da direita, com a direita crescendo em números, vocês acham que vamos chegar nas eleições do ano que vem e a direita vai diminuir de tamanho? Eu acho que foi uma inutilidade a gente precisar discutir a candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Mas olha que loucura. Por mais que o Amin estava até lá nos Estados Unidos, na delegação, fazendo lobby com a Tereza Cristina contra o Brasil, né, na minha visão, ainda assim o Amin é um cara que está na direita. E também já fez coisas pela direita. Isso é inegável. A gente está num momento do Brasil que, querendo ou não, a nossa briga é porque tem 3 pessoas à direita para 2 vagas no Senado. Não me pergunta o nome de um senador de direita em 2010. Eu não vou saber falar. Eu não vou saber falar. Você tá entendendo isso? Assim, a gente tá na chance, pela primeira vez na história da nova república, ou talvez na história do Brasil, de você conseguir ter uma maioria de direita no Senado, sem direita, daquele jeito, mas que você vai conseguir ter um candidato que minimamente
vai ter uma proximidade com essa direita antissistema. Uma maioria que você tem capacidade de aprovar ou barrar qualquer indicação de um presidente da República. Isso é uma possibilidade real. Está na mesa para o ano que vem. Se a direita eleger 39, vai ter... Acabou. Se eleger 40, vai ter gente que vai bater e vai falar, acabou. Fala assim, meu Deus, há 10 anos atrás não tinha nada, já tem 40. Na próxima eleição deve eleger mais. Não, acabou. Acabou? Onde é que vocês estão com a cabeça? Fala que esses números são mentirosos. Fala que esses números não existem. No dia que você olhar e você perceber que o movimento de direita está reduzindo, os apoiadores estão indo embora, que era de direita virou de esquerda, virou petista, virou Faria Limer, aí você, eu acho que deveria começar a se preocupar. Mas não é isso que eu estou vendo. A candidatura do Flávio Bolsonaro eu acho que é a prova viva disso. Mas vamos lá que eu quero falar do Eduardo. Porque tá ao lado na glória é fácil. Tem que estar dando a cara a tapa junto no momento de dificuldade, Eduardo. E eu acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente mencionar. E eu fiz questão de botar de forma aqui organizada, para não esquecer. E até o pessoal poder ver, né, e refletir. Se eu estou vendendo alguma ilusão ou faz o mínimo de sentido, né? Eu coloquei ali os resultados de Eduardo, que fala assim, agora acabou. Não serviu de nada. Pera aí, irmão. Como assim? É tipo, o cara tava na empresa, trabalhou, virou CEO da empresa, foi demitido, agora acabou. Não pode arrumar um novo emprego? Eu tô falando analogia absurda, né? Mas, gente, vamos lá. Vamos olhar até aqui agora. Independente se Magnitsky, tarifa, tudo, se tudo isso daí não existir mais. Vamos tentar fazer um tiratema de algumas coisas e vocês me dizem se bater o martelo ou não. Eu coloquei aqui 6 temas. 6 blocos. Primeiro lugar, capital político institucional. Depois de todas as ações do Eduardo vai ser visto ao longo dos anos aí como um político qualquer? Um cara qualquer. Eduardo é só mais um aí, sabe? Como tantos outros. Vai ficar nesse tom? Eu acho que o peso do Eduardo é outro. Ele já se provou. O acesso, as pessoas que conheceu, tudo mais. Aí eu coloquei, em primeiro lugar, aprendizado real sobre como o poder funciona fora do discurso. Uma coisa é falar. Foi desfeita. Foi a retirada da Magnitsky, mas foi feita. E esse fazer teve um processo até chegar nesse fazer. Administrativo, burocrático, interpessoal, que não é tão palpável. Foi lá e fez. Você sai do discurso. Você entendeu o funcionamento da burocracia. E como a burocracia também reage após um ato burocrático como esse. Você pode ver o que aconteceu no Brasil. Domínio da linguagem e dos ritos da política internacional. Quantas e quantas notas não foram publicadas? O entendimento de como funciona, sei lá, o setor mais ativo da geopolítica internacional, que é o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tem algum país que se envolve mais em confusão que os Estados Unidos? Uma coisa é ler no livro, outra é ir lá na prática ainda trazer resultado. Ninguém vai tirar isso. Ninguém vai tirar. Esses ensinamentos, eles não desaparecem. Do mesmo jeito que esse ensinamento veio aqui agora, 1º de janeiro de 2027, Flávio Bolsonaro presidente. Vocês acham que na hora de lidar, todo presidente tem seus assessores especiais. Você acha que o Flávio não vai poder agora pegar o telefone, lá, ligar para Eduardo e até os caminhos das pedras, os caminhos... No Brasil a gente não consegue compreender como alguma secretariazinha, como fulano, ciclano, beltrano, a força do lobby. Você acha que esse aprendizado não ficou? Entendimento dos mecanismos de sanção e soft power. Entender como isso funciona ou não funciona, até onde vai os poderes. Network internacional. Inserção em um ecossistema ideológico transnacional. Quantas pessoas ao longo desse processo o Eduardo não conheceu? Você acha que essas pessoas vão botar em porcentagem? Vocês acham que metade delas amanhã vai falar: cansei da política, eu agora vou trabalhar como jardineiro? Vocês acham que tem chance disso acontecer? Ou vocês acham que no passar dos anos essas pessoas continuaram na política, continuaram avançando e às vezes, cara, o simples de ter o WhatsApp, o cara tá numa posição muito de destaque daqui a alguns anos ao grupo, tu já tem o número dele. Você não vai estar iniciando um diálogo, você vai estar reiniciando uma pessoa que você já conheceu. E ter contatos faz diferença, viu? Até porque política é isso, né? Reconhecimento como interlocutor legítimo.
Pode falar o que for, ele foi, fez, aconteceu. Abertura de portas futuras. Quem já esteve dentro volta muito mais rápido. Tem alguma coisa aqui que é mentira? Terceiro, clarificação do campo político brasileiro. Isso daqui para mim é impagável. Vocês que me acompanham com mais frequência entendem, né? Mapeamento explícito de lealdades. O que teve de máscara que caiu. E pro próprio Eduardo isso foi importante. Nossa, Eduardo amadureceu, sabe? Algumas visões assim meio românticas foram quebradas. Eu achei isso muito bom. Ou seja, pôde mapear os aliados ideológicos reais, os aliados circunstanciais, os oportunistas silenciosos, os adversários disfarçados de moderados, né? Exposição dos agentes permitidos a serviço do sistema, que vai além, né? Você vê que realmente ficou muito mais claro para quem estava acompanhando, né, que realmente trabalhava junto ao sistema. Por exemplo, não vou nem falar da direita permitida nem nada. Quantas pessoas não sabiam que Rodrigo Maia estava trabalhando em torno do lobby financeiro? E começaram a saber, né? Pô, o Maia ainda tá. O Maia ainda existe? Ele tem poder? Tem. E tá junto aos bancos, né? Isso tudo foi sendo exposto. Forçar posicionamentos públicos. Foi forçado, né? Isso foi importante para entender esse processo. Mais resultados do Eduardo. Quarta área. Reorganização do campo da direita. Eduardo puxou a janela de Overton. Tirou aquela turminha do pragmatismo, deslocou o eixo, né? E aí virou direita aceitável, veio direita antissistema. Foi ou não foi isso? Será que a gente ia chegar nesse embate, seu Eduardo? Eduardo resgatou a direita ideológica. Minar candidaturas conciliatórias antes do auge. Não. Isso daí, rapaz, é um episódio à parte, com direito até mesmo aquelas mensagens vazadas pela Polícia Federal, as discussões do Eduardo com o Jair. Flávio como candidato antissistema, né? Esse domesticado ficou ali, não era pra estar ali. Ali é outra coisa. Deixa eu até consertar isso daqui. Isso aqui eu sei que foi quando eu tava escrevendo o texto, porque eu saí copiando os slides, aí teve um slide que ficou. Era só pra ficar candidato antissistema. Que ficou fora de contexto. Pronto, vou botar aqui de volta. Candidato antissistema, né? Será que, se não fosse tudo isso aqui acontecendo, a voz do Eduardo, quantos e quantos embates o Eduardo não comprou? Pra gente realmente poder ter um candidato antissistema, porque até então tava todo mundo querendo contemporizar com o que estava acontecendo. E os dois últimos tópicos. Primeiro, a construção da narrativa histórica, registro documental de abusos, que precisaram fazer isso daí ao longo do processo, né? Criação de precedente simbólico. O cara é um ex-sancionado. É um ex-sancionado. É um ex-sancionado. Pode falar o que for. É um ex-sancionado. Narrativa de enfrentamento, não de submissão. Provou que está disposto a abrir mão do mandato, que tem pessoas assim na direita. Estou disposto a abrir mão do meu mandato, da minha vida, dos meus bens, das benesses para combater o regime. E não sei, pra mim isso daí eu vou lembrar pro resto dos dias, acho que muitos de vocês também vão lembrar. Sabe, não é o falar, é o que aconteceu, é contar a história do que já aconteceu. E sexto, ganhos internos de liderança e maturidade política. Teste de limites pessoais e políticos. Tenho certeza que em muitos momentos o próprio Eduardo falou, cara, eu não pensei que eu ia conseguir suportar tudo isso daqui. Separação entre militância, né, emocional, entre militância emocional e estratégia fria. Fortalecimento como operador, não apenas como comunicador. Pode tirar todas as tarifas, todas as sanções. Para mim isso daqui já ficou, tá sólido, solidificado aí, não tem o que falar. Para mim é isso aí, acabou. Eu só tenho a agradecer, bicho, Eduardo Bolsonaro. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. E eu tenho certeza que Eduardo não vai ficar de braços cruzados, né? Vai ficar lá de férias na Disney esse tempo todo. Ano que vem temos eleições, né? E do mesmo jeito que esses posicionamentos ajudam, ou pelo menos colocam pressão no Brasil em algumas coisas, eu acho que ano que vem nas eleições, eu acho que Eduardo vai acabar rodando o mundo. Acho que Eduardo vai trabalhar, né?
para a gente realmente ter um presidente à direita antissistema no Brasil. E eu acho que Eduardo também vai ter um papel bem forte na hora de eleger bancada. Senado, Câmara, mostrar pessoas realmente alinhadas a um projeto real antissistema da direita. Enfim, eu só tenho a agradecer ao Eduardo Bolsonaro. Os outros políticos aí que prestem seus esclarecimentos frente ao povo. Mas vamos lá, que ainda tem mais coisa pra gente comentar. Pelo tempo aqui nem vai dar pra comentar tudo que eu queria, mas a maior parte vai dar. Já começando com essa manchete. Tarcísio critica polarização afetiva e aplaude Dom Pedro III. Aí você fala, não é possível. Não é possível. A matéria aqui do Estadão que tinha aspas completa, porque o antagonista só pegou aspas espaçadas. Tarcísio aplaude Moraes, conversa e troca sorrisos com Lula e defende debate na arena política. Aí você vem, por que Tarcísio foi num evento como esse? Você sabia que toda essa turma estava lá? E sabia. Eu sei de gente de direita que foi chamado e não foi. Cita o nome, Fábio Van Garten, foi chamado para esse evento e não foi. Falou que, rapaz, não tem como estar num evento desse, bicho. Não tem como estar. O Tarcísio podia fazer o mesmo? Podia, mas o André Esteves não deixa. O chefe dele, obviamente, ia mandar ele ir. Vai lá passar pano pro Tarcísio, que aqui ninguém vai, não. Da primeira fila, o Cadeirudo aplaudiu junto com os demais, quando Moraes disse que no momento que chegasse as autoridades americanas, a verdade prevaleceria. É a verdade, né, Tarcísio? Ele é uma vítima, rapaz. Ele não merecia Magnitsky, não. Ah, Cadeirudo! E aí depois o Tarcísio fazer um discurso, né? Vivemos um momento de polarização acirrada, de polarização afetiva, onde as pessoas às vezes se odeiam simplesmente porque pensam diferente. Logo aqui no Brasil, o país do sincretismo, o país da tolerância, está na hora de mudar essa chave, está na hora de dar a volta por cima. Nós podemos sim pensar diferente. O debate vai acontecer na arena política, mas a gente tem que construir a convergência, é um projeto de futuro. Se eu fechar o olho, eu não sei se é o Eduardo Leite ou é o Ciro Nogueira que fez esse discurso. É igual. Foi o Ciro Nogueira que escreveu isso aqui, foi Tarcísio. Que discurso bocó, viu, bicho? Por que tu não fala das perseguições, Tarcísio? Que tu falasse, Tarcísio, finalmente aí aprovaram o projeto da dosimetria, como disse a própria imprensa, para barrar os abusos do judiciário. Ah, não pode, né? O André Esteves vai ficar chateado, né? Com a fala dessa. Aí que você não é do embate, né, Tarcísio? Você não tomou omeprazol. Olha lá, olha. Olha a cara de felicidade desse gordo safado. Eita, rapaz. Do lado Fábio Faria. Já vendo aí, né? Foi perguntar, e aí, Fabião? E aí, Garanhão? Como é que tá o meu filho no BTG? Tá trabalhando bem? Pega no pé dele, viu? O menino tem que trabalhar. Não deve dar mole, não. Isso aí, rapaz. Fábio Van Garten recusou, tá nessa festa. Pode falar o que for. Recusou, não foi. Ah, mas era o evento do SBT. E daí? Eu sou louco. Nesse ponto aqui eu sou radical, sabe? Um evento com Lula, com Alckmin, com Moraes. Nesse André Esteves me chamasse, eu ia. É o que eu gosto do André Esteves, viu? Eita, um bonito. Um dia eu vou trabalhar no BTG. Nesse André Esteves me chamasse, eu ia pra um evento desse, pô. Esse evento também teve esse momento que o jornalista tentou capturar ali, né? A fofoquinha no pé de ouvido do Lula. E o fotógrafo do Lula, né? Esqueci o nome dele, Ricardo alguma coisa. É Ricardo, eu acho. Sei lá. Não filme não. No filme não, senão você vai ser preso. Olha a cara do segurança, viu? Tu vê que esse cara aqui tá olhando realmente pra cá. Irmão, você vai ser preso. Você vai ser preso. Tá achando que tá em Nárnia. Aí o companheiro Cadeirudo voltou a brilhar ontem, mais uma vez. Tarcísio revela plano para 26 e diz que é fiel a Bolsonaro. Mas não é submisso, não. Ave Maria. Rapaz, eu não sei para que ele tem que ficar reafirmando isso. Eu sou fiel, mas não sou submisso. Fala logo que foi independente, pô. Cadeirudo participou nesta quinta de um evento na Casa das Graças
em que falou no seminário São Paulo e Brasil, Governo e Política. Quem acompanhou o seminário saiu com a impressão de que Freitas já vestiu o figurino de presidenciável. Falando livremente sobre o projeto da direita para derrotar Lula em 26, o Cadeirudo disse que vai propor a Bolsonaro, veja só, ele vai propor a Bolsonaro, o lançamento de diferentes pré-candidaturas no campo conservador. A ideia é testar os nomes e ver quem se sai melhor. Tarcísio, tu já pensou se, ao invés de tu propor para Bolsonaro várias candidaturas, tu apoiar a candidatura do Bolsonaro, que é o Flávio? Tu já pensou, ao invés de ficar esperando, né, para testar nomes, tu começar a usar o teu capital político junto aos teus eleitores de centro para trazer voto para a direita, bicho? Só uma pergunta, sabe? Só uma possibilidade. Só uma possibilidade. Todo mundo tem 24 horas no dia, né? Mas talvez fosse mais proveitoso. Ao abordar o ponto mais delicado da futura caminhada, a relação com Bolsonaro, que defende a candidatura de Flávio, o governador foi franco. Disse que é fiel ao ex-mandatário, mas não é submisso. Ah, é por isso que foi aquele apoio meia boca, né? Reconheceu que Bolsonaro ajudou muito em sua caminhada, mas lembrou que também foi vital para o capitão ao aconselhar o então presidente em diferentes momentos no governo passado. Ele reclamou, em dado momento, da postura de Bolsonaro na discussão dos imunizantes, né? Da picadinha durante Fica em Casa. Bolsonaro tinha que ter ficado calado, né? O aliado do ex-presidente também admitiu que as batalhas judiciais que envolvem Bolsonaro representam uma fonte de ruídos para a oposição. Não entendi muito bem o que é isso, né? Às vezes o jornalista está distorcendo, mas fiquei pensando, tá entendendo? As batalhas judiciais, um ruído. Ruído para a oposição. Eu não quero nem pensar demais para ficar com mais raiva. Quem ouviu o Cadeirudo falar saiu satisfeito com a postura do mandatário. Com certeza, né? Evento aí só gente bacana, gente rica, gente que odeia pobre. Vou falar igual petista. Rapaz, velho. Tá demais, viu? Aí eu fico pensando, ô Cadeirudo, tu tá falando tanto aí, irmão? Testar, ver nomes. Mais uma pesquisa, né? Na verdade, acho que a gente comentei isso aqui ontem no vídeo por alta do GERP, né? O Flávio Bolsonaro aparece à frente. Estamos prontos para ampliar ainda mais essa vantagem. Obrigado pela confiança. O Veritá mostrando empatado. E você tem aqui, né? Futura. O Flávio 0,5% atrás. Bicho, eu não consigo compreender, velho. Se Tarcísio se empenhar para falar assim, quem votar em mim, vote no Flávio. Se você votar em mim, vote no Flávio. Tendo já os votos de Bolsonaro. Se o cara votou em Bolsonaro, o cara não vai votar no Flávio? Não, eu vou votar nulo, vou votar no Lula. Eu só queria Bolsonaro. Entre o Flávio, Bolsonaro e Lula, eu vou votar no Lula. Não faz sentido. Aí o Globo comenta, né? PSDB Futura, após a candidatura, já empata com Lula. Só começou. Agora adicionem a campanha, conquistando quem rejeita, né? Apenas pelo nome sem conhecê-lo. O Centrão embarcando, né? Não tem alternativa, gente. Gente, o Centrão não é burro. O Centrão tá jogando o jogo que tem. O Centrão tem que resistir. Tá fazendo o papel dele pra tentar vender o apoio caro. É óbvio. Mas na hora que chegar ali em julho, tiver que realmente decidir alguma coisa, tu acha que o Centrão vai pagar pra ver? Não vai querer que seja um pé em cada canoa? Tendo a possibilidade da vitória do Flávio, de ter alguma coisa, que seja até a vice. Sabe? É ser muito idiota. Enfim, palanques fortes, especialmente em São Paulo. Cara, o Flávio é absolutamente viável. O Gil Diniz fala assim, ó. Não precisa ser especialista em política para chegar a essa conclusão. Político bolsonarista que até este momento não declarou seu apoio público a Flávio Bolsonaro não merece o teu apoio. Faça uma busca rápida nas redes sociais, principalmente nos aliados que desejam altos cargos ano que vem e vejam com seus olhos se estão apoiando e viabilizando o apoio de seus partidos a Flávio Bolsonaro. O silêncio de quem se diz aliado é, no mínimo, um indício que trabalham para viabilizar outro nome, como de Tarcísio, que jura não ser candidato à presidência. Não se iludam. Mesmo com o governador dizendo que não será candidato, mesmo dando apoio público a Flávio, há um grupo de políticos que querem Tarcísio longe do plano dos bandeirantes, não só porque o querem presidente, talvez nem queiram, é porque querem o seu cargo de governador mesmo. Os candidatos a candidato, nesse momento, sabotam o bolsonarismo, mas juram da boca para fora lealdade a Bolsonaro. Aí Kassab
falou isso daqui, mas duvido chegar ano que vem, ver que de forma assim inquestionável o Flávio está no segundo turno, se ele não vai repensar, se o próprio Ratinho Júnior não vai repensar. Kassab diz que PSD apoiará Tarcísio, o nome próprio em 26, e deseja boa sorte para o Flávio. A legenda tem uma posição clara sobre as eleições de 26, no sentido de apoiar a candidatura do Tarcísio, né? Ainda de acordo com o político, se Tarcísio não concorrer, tem Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Kassab diz que deseja boa sorte pro 01, para que ele possa, durante a campanha, apresentar suas ideias, seus projetos e que vá para o segundo turno melhor. Questionado sobre um cenário em que Flávio avançasse para o segundo turno, Kassab disse que a legenda não fecha a questão, mas que ele o apoia. O presidente do PSD não participou da reunião que o senador teve na segunda-feira com o do Centrão, mas afirmou não ter nenhum problema em falar com o parlamentar, no sentido de conhecer suas ideias, suas propostas, mas ressaltou que Flávio sabe que a legenda terá candidato. Acho que essa é a razão que ele corretamente nem nos ouviu para a conversa, porque era uma conversa de pessoas que já estão próximas de uma eventual candidatura sua. Nós já temos um caminho, que é o Tarcísio, ou o Ratinho, ou o Eduardo Leite. E não é por isso que eu não desejo boa sorte a ele, que seja um bom candidato, estaremos todos juntos no segundo turno. Segundo turno ele fala assim, não vai fechar a questão, é porque vai ter alguém do PSD que vai apoiar o Lula, porque é do Nordeste, porque é isso, mas o partido não vai fechar a questão. Sabe? Então assim, pera aí, pô. O momento agora é, eu tô pensando em 2026 já, sabe? Já tô pensando em 2026. Enquanto isso, enquanto eu dou play, vou só olhar uma coisinha extra, o vídeo não ficar muito longo. Olha o que o André Sadi veio falar ontem. Escute só isso aqui. Aqui também que não tem nenhuma expectativa que seja que o Bolsonaro esteja blefando, mas o Centrão está empenhado em fazer com que ele desista, ali argumentando, mostrando que não tem talento, nem nada disso, e principalmente os setores do PL que estão observando essa movimentação toda estão muito incomodados, me dizendo que eles querem, estão em busca de uma articulação com o Supremo para que o Silas Malafaia, que é o nome das principais lideranças evangélicas do país, e é um nome que tem total interlocução com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que essa turma do PL acredita que pode fazer com que Bolsonaro recue, porque o Silas Malafaia está embarcado lá na campanha do Tarcísio de Freitas. Então, só que o Silas Malafaia está impedido de visitar Bolsonaro por causa das cautelares. Ele também é alvo das investigações, então ele não pode visitar. Então, o que essa turma quer? Que essas medidas sejam derrubadas para que ele vá lá e enquadre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo junto misturado nesse caldeirão aqui, fechando a semana da política brasileira. Ficou bom o áudio, que dá muito barulho, né? Mas ela tá falando que tem uma turma aí no PL querendo pedir pro Silas Malafaia ir lá tentar convencer Bolsonaro a desistir do Flávio e emplacar o Tarcísio. É a Tarcísio que fala assim, rapaz, se Flávio não tem chances, o Centrão não deveria estar tão empenhado em fazê-lo desistir da campanha, né? Isso aqui, se for verdade, é muita descaração. E ela pergunta aí, PL, é verdade que vocês estão fazendo isso? Lembrando que o Silas Malafaia veio chorar, né? Quando lançaram a candidatura do Flávio. Mas o Flávio deu entrevista. A gente não vai falar sobre isso hoje. Tem outros assuntos para falar. Quero falar com calma. Ele deixou bem claro para a Veja. Ele é o candidato. E ele vai até o fim. Eu sei que o assunto principal que eu queria comentar era a questão da Magnitsky. Eu vejo também, gente, eu nem falei lá atrás, muita gente às vezes fica com esse sentimento de acabou, não tem mais o que fazer, é isso, é tudo mais. Porque tá muito acostumado, acho que é consumir um conteúdo mais emotivo, mais emocional ao falar, sabe? Lavando a alma. Tá lavando a alma demais. Eu acho que tem que lavar um pouco menos a alma. Aí a pessoa fica um pouco mais no chão. E tem que olhar para as coisas sempre dosando, gente. Expectativa e realidade, expectativa e realidade, expectativa e realidade. E ir olhando, e entendendo as nuances. Olhar o quadro para além, gente, dessa questão. Mas a união, meu Deus. Para, pessoal. As pessoas que estão aí, que estão na pista, que colocaram o nome dela nas urnas, elas não estão te fazendo nenhum favor. O favor quem faz são vocês. Quando entregam engajamento para essas pessoas, quando entregam um mandato para elas, essas pessoas realmente têm que ser cobradas dia sim, dia também. Ficar lacrando na internet, gente, isso não é atividade parlamentar, não. Tem seu peso, sua importância, ajuda a trazer pessoas, mas não pode ser só isso, gente. A vida não é feita só de lacrar na internet. Pelo amor de Deus. Eu vou mandar esse vídeo da Sadi, se tu quiser ouvir com calma, e o vídeo do Medeiros
lá no Telegram. Pense lá sobre os 6 pontos que eu coloquei sobre o Eduardo. Reflita sobre aquilo ali, sabe? Sei lá, eu acho que qualquer pessoa aí minimamente coerente e que realmente apoiou o Eduardo, eu acho que nesse momento olharia para aquilo ali e falava, realmente, né? Sei lá. Eu quero ver como é que vai ser a reação da galerinha da direita, né? Nossos grandes comunicadores em relação ao que está acontecendo. Eu sei que tô no momento de glória e no momento de tristeza. Nas benesses, todo mundo quer estar perto, né? É incrível. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no canal, Tony Valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro, onde tudo isso daqui está narrado, esses episódios, desde quando o Eduardo é exilado, como foram acontecendo as coisas, todas essas faltas de apoio, todas as críticas que o Eduardo recebeu, tá tudo lá registrado. Ninguém esquecer. Não foi uma decisão do nada. Da mesma forma que foi uma construção para conseguir aplicar a Magnitsky, que foi uma construção para conseguir retirá-la. Tá lá, kimpem.com.br. Pega o Atlas e começa a ver a partir do mês de março. Março de 2025. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, um abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!